E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para começar um novo quadro no canal que vai se chamar Modo História, onde eu vou contar as histórias dos games, como o próprio nome já diz. Bom, há muito tempo eu queria trazer um jogo aqui pro canal, mas como esse canal era exclusivamente de VR, eu não poderia, que é o The Last of Us Parte 1. Mas agora, como surgiu uma oportunidade, eu posso trazer ele finalmente. Bom, eu vou estar utilizando aqui as imagens remasterizadas para o PlayStation 5, que são maravilhosas. Então, eu espero que vocês aproveitem. E se quiserem mais desse quadro aqui, podem comentar aí que a gente vai estar fazendo à medida do possível, tá bom? Então, bora lá. É impossível começar a história desse game sem, primeiramente, começar a falar do nosso protagonista. Então vamos lá, né? Joel Miller, nascido dia 26 de setembro de 1981, em Austin, no Texas, nos Estados Unidos. Ele cresceu junto com o seu irmão caçula Tommy, que juntos tiveram uma infância bem musical. Joel aprendeu a tocar violão e também teve o sonho de se tornar cantor, mas entre os anos de 2000 ali, ele teve uma filha chamada Sarah, aonde interrompeu todos os seus planos de se tornar cantor ou ao menos entrar numa faculdade. Em relação à mãe da Sarah, a gente quase não tem nenhuma informação sobre ela. As únicas informações que a gente tem sobre ela são algumas coisas soltas que o Joe foi falando durante o jogo. Uma delas é que ela largou do Joe pouco tempo depois dos ocorridos. E ele teve que correr para procurar um emprego para poder sustentar a família, sendo carpinteiro e também trabalhando de freelancer, sendo o famoso pau pra toda obra, né? Sarah era uma garota que adorava futebol, e com apenas 12 anos de idade ela já tinha ganhado vários campeonatos, o que deixava o Joe com muito orgulho. Mas infelizmente essa família feliz não estava nem um pouco preparada para o que ia acontecer algum tempo depois. Tarde da noite do dia 26 de setembro de 2013, no aniversário do Joe, depois de um longo dia de trabalho, ele se senta ao lado de sua filha Sarah e ela diz que tem um presente para ele, que é o relógio dele quebrado, que na verdade agora está consertado. Eles riem, brincam um pouco, assistem TV até a garota adormecer. Boa noite, garotinha. Mas, infelizmente, aquela noite não era uma noite normal. No meio da madrugada, Sarah é acordada pelo telefone fixo que fica ao lado da sua cama. Ela atende e percebe que é seu tio Tommy ligando para ela desesperado, querendo falar com o Joe, dizendo que algo estava o ameaçando. Não dá para entender bem o que ele diz, mas dá para subentender, digamos assim. Sarah sai de seu quarto atrás de seu pai para tentar entender o que está acontecendo e chega até a presenciar uma explosão não muito longe de sua casa. Sarah encontra o Joe e pergunta o que está acontecendo, e ele dá essa resposta. São os Cooper. Tem uma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim doente? Jimmy! Pai? Vem cá. Jimmy, estou avisando. Meu Deus. Após a resposta de Joe, Jimmy, o vizinho deles, acaba quebrando a porta de vidro de correr do Joel e acaba correndo para cima deles. Joe dispara um tiro de revólver na sua clavícula, matando ele. Depois desse evento completamente traumático, o Tommy vem com um carro para tirar todo mundo dali. E no meio daquilo tudo, eles acabam presenciando cenas completamente horríveis, como uma casa em chamas de um conhecido deles, também uma família sem ter para onde ir e várias pessoas sendo mortas por uma espécie de canibal.
Depois disso tudo, eles tentam entrar numa rua estreita que está fechada por vários carros. Um carro em alta velocidade acaba se chocando com o carro deles, fazendo a Sarah quebrar a perna. Joel, Tommy e Sarah conseguem fugir até o bar mais próximo para poder se proteger de todas aquelas ameaças que estão lá fora. Tommy acaba ficando na porta para poder proteger a saída de Joel e Sarah da cidade. E eles iriam se encontrar em algum momento. Mas no meio do caminho, Joel e Sarah acabam encontrando vários infectados e um soldado que tinha ordens de matar qualquer um que saia da cidade ou tente sair. E isso acontece. Por favor. É a minha filha. Acho que quebrou a perna. Aí! Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai e o tio Tommy. Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Ah, não. Sarah? Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Sarah. Querida. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não faça isso, meu Deus. Por favor. E bom, pessoal, o que aconteceu nessa noite do dia 26 de setembro de 2013 foi nada mais nada menos do que o dia do surto de um fungo que existe na vida real e ainda por cima existe aqui no Brasil, chamado Ophiocordyceps unilateralis, ou só Cordyceps ou Cordyceps, chame do jeito que quiser, pessoal. Ele é um tipo de fungo parasita que atualmente na vida real apenas infecta pequenos insetos, como formigas, besouros. Foi encontrado até recentemente, 2 anos atrás, pessoal, uma tarântula do tamanho de um celular totalmente tomada por esse fungo. Existem vários tipos desse fungo que evoluíram especificamente para infectar um tipo de inseto. O ser vivo mais simples que esse fungo consegue infectar é a formiga, então vamos pegar ela para dar o exemplo aqui. Quando o fungo chega no organismo da formiga, ele libera diversas enzimas onde dominam completamente o sistema locomotor da formiga, fazendo ela andar como se estivesse um pouco bêbada, digamos assim. Após esse processo, o fungo força a formiga, ainda consciente, a subir num lugar relativamente alto e com uma umidade bem boa, pessoal. Ele também força a formiga a enterrar suas mandíbulas na superfície para evitar que ela caia depois que ela morra. Depois desse processo doloroso para a tadinha da formiga, ele gera um micélio fazendo um corpo de frutificação sair de dentro para fora, gerando um bulbo na ponta cheio de esporos para serem liberados para poder infectar mais formigas desavisadas, pessoal. Que é o que acontece também no The Last of Us. Quando o hospedeiro morre, o fungo libera várias hifas que correm pela parede ou pela superfície que ele está preso, para poder infectar mais pessoas. E já que estamos falando em infectados / hospedeiros, vamos falar deles um pouquinho mais, né? Bom, com apenas 2 dias de infecção, você acaba se transformando nos corredores, que são a classe de infectados mais encontrados durante o jogo. Eles ainda têm características humanas, como a feição deles, que é muito semelhante à nossa,
Mas algumas coisas mudam, como os olhos ficam vermelhos por conta da febre alta que o fungo dá, além do mais que sua pele começa a ficar um pouco mais pálida, por conta das transformações que estão acontecendo dentro do seu organismo ainda. Com 2 semanas de infecção, o hospedeiro acaba se transformando no que chamamos de espreitadores. Eles temem a luz do sol e de lanternas, portanto eles apenas ficam em lugares escuros, atrás de algumas estruturas para tentar pegar estrategicamente sua próxima vítima. E por esses hábitos e por esse medo da luz do sol, tá aí o nome deles. Com 1 ano de infecção, o hospedeiro acaba se transformando nos instaladores. Eles são chamados assim pelos ruídos que eles acabam produzindo para tentar encontrar suas vítimas. Nesse 1 ano de infecção, o fungo explode o crânio do hospedeiro, fazendo com que ele fique cego, mas ele desenvolva uma das habilidades mais interessantes do reino animal, a ecolocalização. Além disso, a audição dele fica extremamente mais apurada, com qualquer ruído externo que não seja feito por ele mesmo, ele possa ficar completamente em alerta, fazendo com que ele saia correndo na direção daquilo, até mesmo que aquilo possa significar uma armadilha para ele. Com mais de décadas de exposição ao fungo, o hospedeiro acaba se transformando no baiacu, ou verme, como também é citado durante o jogo. Ele usa o seu tamanho gigantesco para poder intimidar suas vítimas, além de usar suas fístulas e micotoxinas produzidas pelo Cordyceps, para poder lançar em suas vítimas, para poder tanto as infectar, como as matar. Nesses últimos 20 anos que a infecção do Cordyceps começou a se espalhar pelo mundo, Joel e Tommy lutaram muito para sobreviver com técnicas um tanto quanto perturbadoras, segundo Tommy. Tommy, depois de muito tempo presenciando aquelas cenas horríveis para tentar sobreviver, Joel se juntando em uma equipe de caçadores para poder torturar para conseguir informações e comida, Tommy largou de seu irmão e falou que jamais queria ver a cara do Joel novamente. Uma agência fictícia no meio disso tudo surgiu também, chamada FEDRA, ou Agência Federal de Resposta a Desastres. Ela tem seus postos conhecidos em Seattle, Pittsburgh e Boston, tendo um regime de lei marcial. Esse controle da FEDRA em todas as cidades gerou vários descontentamentos em relação ao seu regime, sendo chamados de fascistas, e não ia demorar muito para equipes revolucionárias começarem a aparecer, como o exemplo dos vagalumes. O Tommy chegou até a se juntar aos vagalumes, depois da briga com o Joe. Os vagalumes tinham as ideias de trazer novamente um regime democrático para o país, além de sempre estarem tentando criar uma cura para poder salvar a humanidade do Cordyceps, sem sucesso. Em relação às falhas em tentar encontrar uma cura para o Cordyceps, eles acabaram perdendo a moral, e Tommy também se cansou do grupo, mas antes disso falou para Marlene, que é a líder do grupo, que qualquer problema que ela tivesse era só falar com o Joe. Bom, o jogo realmente começa no ano de 2033, 20 anos depois da fatídica noite do dia 26 de setembro de 2013, com o Joe acordando com várias batidas em sua porta. É Tess, uma mulher de mais ou menos a sua idade, onde são apenas amigos no que dá a entender. Parece que eles nunca levaram pra frente o seu relacionamento. Às vezes eles falam alguma coisinha que dá a entender que já poderiam ter tido algo a mais, mas nunca fica explícito isso. Eles discutem um pouco e Tess conta que o cara que eles tinham feito alguns negócios algum tempo atrás, chamado Robert, fugiu com a mercadoria deles. E como ele sabia que a dupla era completamente sanguinária, ele enviou alguns dos seus caras para poder dar um jeito na dupla, mas não conseguiu. A dupla sai por Boston afora e tentam passar por um portão da Fedra para tentar encontrar de vez o Robert. Mas o portão é atacado pelos vagalumes, forçando a dupla a dar a volta. Eles se equipam, pegam suas mochilas e suas armas e vão atrás do Robert.
Depois deles terem passado por uma sala repleta de esporos e muitos infectados, eles conseguem chegar até o Robert, que luta com eles um pouco, mesmo sabendo que é completamente inútil isso. Joel pega ele e quebra o braço de Robert, fazendo com que ele dê as informações devidas. Robert diz que vendeu as armas para os vagalumes e afirma que não tem quase nenhum deles vivo, então facilitaria a recuperação das armas. Mas a dupla concorda que não tem nenhum sentido e essa é uma ideia idiota, segundo a própria Tess. Depois da Tess falar isso, ela mata o Robert com 2 tiros na cabeça. A dupla depois discute sobre como que eles vão recuperar as armas e ainda sugerem que vão ter que encontrar um vagalume para tentar explicar o mal-entendido. E felizmente eles não precisaram ir tão longe, já que Marlene estava atrás de Robert também, e aparece logo depois dessa discussão. Ela diz que também precisava do Robert, só que vivo, para terminar alguns negócios. Tess discute com a Marlene para devolver as armas, em troca de alguns cartões de comida, mas Marlene não se importa com isso, e apenas quer saber de tirar uma carga da cidade, e alega que para a dupla recuperar as armas, vai ter que fazer por merecer dessa vez. Marlene leva a dupla até um esconderijo não muito perto dali, e chegando lá, eles percebem que a carga que Marlene precisa tirar da cidade é uma garota chamada Ellie Williams. E agora é seu momento de apresentação. Ellie nasceu no ano de 2019, ou seja, ela não conheceu o mundo antes da pandemia do Cordyceps. Ela perdeu a mãe logo depois do seu nascimento e o seu pai nem temos informações sobre ele. E sua mãe, uma enfermeira chamada Anna, um pouco antes do seu falecimento, deixou uma carta para ela, dizendo que tudo ficaria bem e que a coisa mais mágica que aconteceu na vida dela foi segurar a Ellie pela primeira vez nos braços. Infelizmente, ela teria que partir e deixaria a responsabilidade para Marlene. Mas a Marlene, sendo a atual líder dos vagalumes, ela não poderia. Então ela enviou Ellie para a zona de quarentena, fazendo com que a menina crescesse no meio de militares e muito bullying. Ellie cresceu como uma garota fria, sem ter confiança nos outros, fazendo com que ela tivesse dificuldade em se relacionar com as pessoas. Mas mesmo com todos esses problemas de ter perdido a mãe muito cedo e ter sido jogada numa zona de quarentena, cujos militares tratavam ela com dureza, ela não esquecia como sorrir, e sempre quando dava ela se mostrava uma garota feliz, com personalidade forte e muito teimosa. Mas, voltando para o jogo, a Marlene diz que é esse o pacote que ela tem que levar para fora da cidade. Mas como ela está muito machucada e impossibilitada de poder fazer isso, ela diz que agora é a responsabilidade do Joel e da Tess. Mas Joel nega e diz que não quer ter nenhum tipo de envolvimento com isso. Depois de muita discussão, a Marlene cita que o Tommy, antes de abandonar o grupo, disse para ela que caso ela precisasse de qualquer coisa era para falar com o Joel. O Joel concorda e leva a menina até um esconderijo perto dali. Os dois matam um pouco de tempo, Joel descansando em um sofá, até que a Tess chega e diz que as armas e o pacote tá tudo ok, ou seja, eles vão receber isso mesmo. Joel concorda e começa a jornada. Depois de uma longa caminhada pela chuva, Joel, Tess e Ellie são pegos por uma dupla de soldados da Fedra. O trio é obrigado a se ajoelhar e passar por um teste para ver se estão infectados ou não. E isso acontece. Aqui é a Ramírez, no setor 12, solicitando que venham buscar 3 vagabundos. Entendido? Pensa bem. A gente pode fazer isso valer a pena. Cala a boca. Cansei dessa merda. Uhum. O que é ETA? Alguns minutos. Ah, droga! Pensei que a gente só ia segurá-los ou algo assim.
Ai, merda. Olha, Nossa. A Marlene armou pra gente? Por que estamos levando uma garota infectada? Não tô infectada. Não? Isso aqui é mentira? Na primeira oportunidade que a Ellie tem, ela reage contra o soldado, fazendo com que ela seja agredida e lançada para longe. E é descoberto que ela está infectada, só que ela ainda não se transformou, e gerou uma certa discussão de o porquê a Marlene armou para eles. Eu posso é explicar? melhor explicar rápido. Olha isso. Não me importa como se infectou. Já tem 3 semanas. Não, todo mundo se transforma em 2 dias, então para de mentir. Tem 3 semanas. Eu juro. Por que ela armaria pra vocês? E bom, pessoal, para poder entender o que aconteceu aqui, da Ellie ter sido mordida e não ter se transformado, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, especificamente 3 semanas antes da Ellie conhecer o Joe e a Tess. Então bora lá. 3 semanas antes de tudo isso acontecer, Ellie, enquanto dormia em seu quarto, ela recebe uma visita inesperada de sua velha amiga Riley Abel. Não se sabe ao certo quando ela nasceu, mas dá pra fazer um cálculozinho rápido e dizer que ela nasceu entre 2016 e entre 2017. Ela, ainda muito nova, presenciou uma cena horrível de seu pai se infectando e matando sua mãe logo em seguida, fazendo com que ela tivesse que matar seu pai. Ela foi transferida logo depois disso para uma zona de quarentena, onde Ellie a conheceu. Riley, cansada da vida em meios militares, teve o sonho de se tornar vagalume. E foi por esse motivo que ela foi dar a última visita para Ellie, já que ela finalmente conseguiu realizar esse sonho, conseguindo seu colar com o seu nome, sendo oficialmente uma vagalume. Então, ela tendo que partir junto aos vagalumes, ela foi dar um último adeus para Ellie, convidando ela para sair às escondidas durante a noite para chegar num shopping center abandonado, não muito perto dali. As duas chegam no shopping abandonado, brincam um pouco, brincam até de arminhas d'água, ligam a energia, dançam. Mas, infelizmente, toda essa barulheira começou a chamar a atenção de vários corredores e diversos outros infectados. Em meio a toda aquela correria, infelizmente as duas são mordidas. Não. Não, 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 não. Riley, depois de um tempo, infelizmente veio a falecer devido a uma sepse causada pelo Cordyceps. O Cordyceps, quando ele entra no organismo de uma pessoa que ainda está em formação, ele não consegue dominar o sistema locomotor da pessoa, gerando uma infecção generalizada. Além disso, levando em consideração do que eu havia falado anteriormente em relação ao Cordyceps, é que a infecção gera uma febre altíssima no hospedeiro, fazendo com que crianças e adolescentes não aguentem e venham a falecer no processo. Voltando ao jogo, a Ellie, depois que foi mordida, ela não apresentou nenhum sintoma e muito menos chegou perto de morrer. Ou seja, ela se descobriu imune ao Cordyceps, podendo tanto ser mordida e tanto inalar esporos, que não iriam acontecer nada com ela. Depois disso, ela falou para Marlene tudo o que aconteceu, contou toda a história e falou que se descobriu imune no processo. A Marlene acreditou na garota e falou que ela precisava ir para o laboratório dos vagalumes, que na época era na Universidade do Leste do Colorado, lá em Utah, ou seja, extremamente longe de Boston. A Marlene logo concluiu que ela precisava de uma equipe de armas e de suprimentos para levar a garota para Utah. E foi aí que ela comprou as armas do Robert, que na verdade já tinham sido compradas antes pelo Joe e pela Tess, e ela não tinha sido avisada de nada disso. Então foi por isso que os destinos se cruzaram e se entrelaçaram em uma missão apenas: entregar a garota para os vagalumes.
Depois dessa explicação um pouco longuinha minha aí, a gente volta pro presente do game, onde o Joe vê um Jeep da Fedra aparecendo e eles são forçados a fugir pelo meio do esgoto. Depois do nosso trio sair pelo meio de uma tubulação do esgoto e, consequentemente, fugir da Fedra, a Ellie conta tudo aquilo que estava preso para ela conseguir explicar sobre como que ela se infectou e o porquê que os vagalumes querem ela. Tess acredita e Joe ainda fica um pouco relutante, mas ele aceita, vai. Depois disso, eles tentam cortar caminho por meio de um prédio quase desabando e por um museu de história americana abandonado, repleto de infectados, inclusive o terceiro estágio. Depois de muita luta, Joe presencia Tess quase sendo infectada por um corredor, e logo depois eles escutam um grito de Ellie sendo atacada por um corredor. Depois de quase serem mortos, eles conseguem fugir, e Joel começa a olhar Ellie com outros olhos, se apegando emocionalmente à garota, vendo um pouco de Sarah na Ellie. Depois de muito caminhar, eles chegam no local de encontro dos vagalumes, mas todos estavam mortos, ou seja, eles precisavam buscar outra forma de se encontrar com eles. Tess diz que como Tommy era amigo dos vagalumes e participou do grupo, ele devia saber onde fica o laboratório dos vagalumes. Joel nega e diz que a missão era da Tess, não dele, ou seja, ele não precisava continuar com isso. Tess menciona que os dois têm uma dívida, e que essa dívida só seria cumprida caso Joel terminasse essa missão. Ellie percebe que Tess infelizmente tem um bom motivo para não continuar a missão. Ai, que droga. Ela tá infectada. Joel, Deixa eu ver. eu não queria que... Me mostra. Minha nossa. Opa, né? Mostra seu braço. Isso foi há 3 semanas. Eu fui mordida há 1 hora e já está pior. Isso aqui é real, Joel. Tess não conseguiu fugir totalmente daquele corredor no museu, provando de uma vez pro Joel que a Ellie não se transformou, por ser realmente imune. No meio dessa discussão, um comboio da Fedra acaba parando na frente do local de encontro dos vagalumes, fazendo com que Tess se ofereça para se sacrificar para ganhar tempo, para possibilitar a saída do Joel e da Ellie em segurança. Tess acaba morrendo no processo e Joel começa uma luta intensa contra os soldados da Fedra. Joel mata todos os soldados e consegue escapar dali. E sua jornada até o Tommy e até os vagalumes realmente só começa a partir de agora, pessoal. E aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse estilo de vídeo ainda desse quadro ainda é um teste, então se vocês quiserem que eu continue contando a história do The Last of Us ou de outros jogos, pode mandar aí que a gente vai tentar fazer. Se vocês realmente gostaram do vídeo, eu agradeceria se vocês tentassem considerar em dar um like ou se inscrever no canal, porque esse tipo de vídeo dá uma trabalheira pra fazer. O que vocês veem aqui, acho que não é nem 10% do trabalho que a gente tem pra fazer, porque eu fiquei 3 dias gravando da galeria de imagens do jogo, gravando dos modelos, buscando e pesquisando pra dar a informação mais correta possível aqui no vídeo. Ai, dá uma trabalheira, sem contar na edição. Mas então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais.